Durante a Segunda Guerra Mundial, aviões aliados em missões de bombardeio na Europa ocupada enfrentavam não só a ameaça de caças inimigos, mas também céus iluminados pelas explosões de flak, os canhões antiaéreos alemães. Disparando de posições no solo, telhados ou torres de flak especialmente construídas, o flak foi a principal linha de defesa de muitas cidades alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Em uma era antes das aeronaves se tornarem rápidas demais para a artilharia convencional, necessitando de mísseis para interceptação, esses canhões foram cruciais na defesa aérea de uma cidade. Canhões como o Flak 36 e 88 mm, Flak 41 tinham capacidades de disparo impressionantes, lançando até 25 rodadas por minuto. A maioria dessas rodadas foi projetada para detonar ao atingir certa altitude. Após a explosão, os altos explosivos contidos dentro dele impulsionariam fragmentos de metal irregulares em um padrão radial ao redor do projétil, representando uma ameaça letal para qualquer aeronave em sua proximidade. Uma analogia adequada para Flak é uma granada em pleno ar. Disparadas para o céu, essas rodadas detonam ao atingir sua altitude-alvo, danificando aeronaves pela força da explosão e dispersão de estilhaços. Os projéteis de Flak continham uma mistura de explosivos e substâncias incendiárias. No começo da guerra, dois tipos de munição antiaérea foram usados, de impacto e cronometradas. As rodadas de impacto detonavam ao atingir o alvo, como o próprio nome indica. Isso era mais usado para canhões antiaéreos de menor calibre, geralmente de 20 a 40 mm, pois cronometrá-los não era necessariamente prático, dado o grande volume de fogo que poderiam produzir por um período. Por outro lado, as granadas de fusível temporizado detonam apenas após um período predeterminado, geralmente ajustado para altitude ou alcance específicos. Usadas em 75 a 120 mm de tamanho, essas armas dependiam da fragmentação produzida por seus projéteis. Devido ao tamanho das armas e à natureza da fragmentação, elas eram frequentemente utilizadas para lançar uma barragem de projéteis dentro de um setor ou área específicos para atingir o objetivo desejado. Apesar de fusíveis temporizados serem mais eficazes devido à dificuldade de acertar aeronaves diretamente, sua inflexibilidade frequentemente resultava em erros de alcance do alvo. De fato, por serem temporizados, esses projéteis poderiam errar o alvo ou falhar em danificar aeronaves caso estas alterassem seu curso durante o voo. Mais tarde na guerra, os aliados introduziram os fusíveis de proximidade, que detonavam quando uma aeronave passava dentro do alcance, aumentando muito a letalidade do fogo antiaéreo. Esses fusíveis aumentaram a probabilidade de danificar aeronaves, pois podiam detonar próximo ao alvo, em vez de depender de acertos diretos. Na Alemanha, mais de 30 designs de fusíveis de proximidade foram criados ou pesquisados para uso antiaéreo, porém nenhum entrou em serviço. Os explosivos nos projéteis antiaéreos geravam plumas de fumaça preta quando detonados, indicando claramente aos pilotos aliados atacantes que estavam ao alcance das armas terrestres. Identificar estas plumas ameaçadoras permitia aos pilotos avaliar a proximidade do fogo antiaéreo antes dos bombardeios. As armas eram normalmente equipadas com um sistema sofisticado, o comando Geret, um computador de artilharia analógico. O comando Geret P-40, introduzido a partir de 1925, tornou-se o sistema padrão durante a maior parte da guerra. Este sistema avançado permitiu um fogo notavelmente preciso, levando em conta fatores como a distância entre as armas e a equipe de mira. Ele corrigia automaticamente as discrepâncias, alinhando precisamente todas as armas no mesmo ponto.
Como resultado, uma equipe de 5 homens poderia mirar várias armas no mesmo alvo, eliminando a necessidade de equipes treinadas em cada arma. As equipes de artilharia antiaérea usavam diversos métodos para rastrear e mirar nas aeronaves inimigas próximas. Eles utilizavam instrumentos ópticos, radar e equipamentos de medição de som para determinar a altitude, velocidade e direção do alvo. As armas antiaéreas eram posicionadas em ângulos específicos para gerar um padrão de explosões na altitude desejada. Os radares terrestres alemães não tinham precisão suficiente para guiar o fogo antiaéreo. Em vez disso, durante as operações diurnas, o radar era usado para alinhar os sistemas de controle de fogo óptico com o alvo. Uma vez adquirido o alvo, o fogo antiaéreo era controlado opticamente para engajá-lo. À noite, o radar guiava as equipes de holofotes até o alvo, e o restante do engajamento era conduzido opticamente. As equipes de fogo antiaéreo buscavam criar uma caixa de fogo ou um padrão de explosões de conchas no caminho das aeronaves inimigas. O intuito era ocupar o espaço aéreo com fragmentos, tornando o ambiente desafiador para as aeronaves voarem sem colisões. Para aumentar a precisão, as equipes de fogo antiaéreo usaram várias táticas. Eles previam a rota de voo das aeronaves inimigas usando observações, inteligência e rastreamento por radar. Ao disparar projéteis estrategicamente à frente da posição prevista da aeronave, buscavam aumentar as chances de atingir o alvo. Os alemães construíram enormes blocos de concreto reforçado, com mais de 6 andares de altura, conhecidos como Rochbunker ou bunkers altos, também referidos como torres flak. Essas estruturas possuíam artilharia antiaérea para defesa contra ataques aéreos. As armas foram organizadas em grupos de 4, cada uma com um preditor, dispositivo usado para estimar a posição futura da aeronave e orientar o direcionamento dos projéteis. Ademais, holofotes foram dispostos em trios junto a localizadores de som. Esses localizadores determinavam a posição exata de uma aeronave ao detectar o som dos motores. O alcance efetivo dos localizadores de som era de cerca de 6.000 jardas. Porém, devido ao atraso no tempo para o som chegar ao instrumento, a posição calculada do alvo poderia estar até 1 milha atrás de sua real localização. As equipes de flak tinham que levar em conta essa discrepância ao mirar as armas. Quando as baterias de flak identificavam uma aeronave, os canhões eram disparados em salvas para explodir dentro de uma esfera de 60 jardas de diâmetro, visando capturar o alvo. Cada canhão, geralmente de 88 mm de calibre, podia lançar um projétil a até 20.000 pés, com potencial de incapacitar uma aeronave dentro de um raio de 30 jardas da explosão. Contudo, os estilhaços da explosão ainda podiam causar danos significativos a até 200 jardas de distância. As unidades de flak alemãs foram reforçadas ao expandir as baterias leves de 88 mm de 4 para 8 canhões. Para proteger alvos mais críticos, foram estabelecidas as Grossbatterien, compostas por 2 ou 3 baterias individuais ampliadas, com até 40 canhões de flak pesado. Essas baterias lançavam padrões retangulares de conchas, conhecidos como barragens de caixa, altamente letais. Cada bateria, grande ou pequena, era governada por um único preditor, permitindo que até 18 canhões atacassem um único bombardeiro simultaneamente. Além disso, o poder de fogo aumentou com a introdução de armas de maior calibre, incluindo uma arma de 105 mm e a formidável arma de 125 mm, a maior de todas. Em 1942, os alemães haviam implantado mais de 15.000 canhões antiaéreos de 88 mm, formando extensas faixas de flak que se estendiam pelas rotas que levavam ao coração industrial do Reich. Atravessando a Holanda, Bélgica e oeste da Alemanha, essas faixas chegavam a ter 20 km de espessura.
Para evitar o fogo de flak das defesas terrestres alemãs, as tripulações de bombardeiros aliados frequentemente optavam por voar seus aviões em altitudes mais elevadas antes de descer para atacar seus alvos. No entanto, essa manobra os tornava alvos vulneráveis para o inimigo, que demonstrou excepcional habilidade em mirar e abater bombardeiros aliados. Com o avanço da guerra, o risco de encontrar flak crescia consideravelmente. Para evitar o fogo antiaéreo, as tripulações de bombardeiros americanos mudavam constantemente a altitude de voo. Os projéteis de flak levavam aproximadamente 20 segundos para alcançar a altitude do bombardeiro, então alterar a direção da aeronave a cada 15 segundos era usado para enganar as defesas de flak. Porém, no final da guerra, conforme os alemães eram confinados a uma área menor, a densidade de flak se tornou tão intensa que a evasão ficou praticamente impossível. A enorme fábrica química em Luna possuía a defesa antiaérea mais poderosa da Europa. Em um grande ataque aéreo em 28 de julho de 1944, mais de 600 bombardeiros B-17 miraram e atingiram Luna. Apesar da vantagem de altitude, 7 bombardeiros foram abatidos e 217 danificados pela intensa barragem de flak. O flak foi um fator crucial para tornar a pilotagem de bombardeiros uma das missões mais arriscadas e mortais na Segunda Guerra Mundial. Vale ressaltar que as defesas de flak foram projetadas principalmente para forçar os bombardeiros a lançarem suas cargas de altitudes mais elevadas, reduzindo sua precisão. O objetivo principal era atrapalhar a precisão do bombardeio, sendo abater ou danificar aeronaves um bônus. O FLAC auxiliou consideravelmente os pilotos de caça encarregados de combater as invasões iminentes. Na 8ª Força Aérea dos Estados Unidos da América, em 1943, as tripulações eram designadas para 25 missões de combate, mas a maioria não passava da 5ª, devido aos perigos extremos da flak e das defesas inimigas. Em 1944, o flak destruiu 3.500 aviões americanos, 600 a menos do que os perdidos para caças inimigos no mesmo período. O flak alemão continuou devastador durante as principais missões de bombardeio na guerra. Na noite de 24 de março de 1944, sobre Berlim, ele foi responsável por 50 dos 72 bombardeiros da Força Aérea Real perdidos. Da mesma forma, durante um dos ataques do B-17 a Merseburg em novembro de 1944, incríveis 56 bombardeiros foram destruídos ou incapacitados pelo fogo de flak. O Comando de Bombardeiros da Força Aérea Real calculou sua taxa de mortalidade em 44%, com mais de 8.300 feridos em ação e 9.800 capturados como prisioneiros de guerra. O flak representava não só uma ameaça física, mas também tinha um profundo impacto psicológico nas tripulações dos bombardeiros. Cirurgiões de voo observaram sintomas como insônia, irritabilidade, explosões de temperamento, visão embaçada e perda de peso nas tripulações decorrentes do estresse e trauma vivenciados durante as missões sobre alvos inimigos.